por cada casal, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Então, Hamilton e Sheila, já estamos gravando aqui, não esqueci de colocar o recorde. Temos 2 horas, né? Tá com vocês, tá? Oi, o que ela falou? A gente tem esse link e tem o outro depois que eu vou mandar na sequência, tá? Vamos lá. 30, 40 minutos. Boa noite. Para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui falando com pessoas tão especiais como vocês. Os que são especiais são filhas do Deus Altíssimo, né? Então, são pessoas especiais. E nós esperamos poder passar para vocês, assim, um pouco da experiência de vida que tivemos através do nosso testemunho. Fiz um cronograma aqui, gente. Não sou muito acostumado com essas coisas, falar com o público, ter esse contato com pessoas assim, toda prestando atenção em mim. Que sempre fui alguém que sempre trabalhei atrás da cortina, né? Justamente para que ninguém me visse ou ficasse olhando para mim. Mas hoje estou eu e a Sheila aqui, esperamos poder, assim, passar para vocês a experiência que tivemos já com Deus, estamos tendo, né, como vocês até hoje. Então, eu fiz um cronograma. Pode ser que aqui, às vezes, misture algumas coisas, mas no final, vocês vão perceber, vão entender. Primeiramente, eu não vou falar muito do quando eu era criança, as coisas, para não tomar muito tempo. Eu vou começar do ponto quando eu era empresário. Eu fui empresário, né, por muito tempo. Tive um sócio, e a loja se chamava Matsunaga, e eu fui sócio de um dos irmãos do Matsunaga. Trabalhamos muito tempo juntos, né, muitos anos juntos, e foi assim um tempo em que eu vivia num mundão aí, bem assim largadão, né, gente? Eu era solteiro, vivia sozinho, então era bem largado. O que ganhava, gastava também, né? Gastei bastante dinheiro, joguei bastante dinheiro fora nesse sentido aí. Assim, eu sempre busquei Deus. Minha vida toda, assim, sempre foi buscando aquela intenção de buscar Deus. Mas aquele lance, a gente ficava sempre na intenção, né? Pensava em Deus num dia, no outro dia já estava pensando em outras coisas. Mas, como Deus conhece o coração da gente, Ele sabe o que se passa. Então, para buscar Deus, eu frequentei muitas religiões, né? Uma delas, nasci de uma família católica, né? E uma das religiões assim que eu comecei a frequentar foi uma seita religiosa chamada Perfeita Liberdade. Era uma seita japonesa. E, assim, foi um momento, um período bem tranquilo, assim, até gostoso, porque eles tinham uma filosofia de vida e que fazia bem para a gente. Mas, assim, Deus, em nenhum momento se falava de Deus. Quem que a gente reverenciava nessa religião? Era o fundador da religião, que se chamava Oshio Yasama. A gente fazia aquela reverência, né? Aquela coisa. Então, participei desse aí. Aí acabei saindo, né? Acabei saindo, voltei para o meu trabalho, para a minha vida. Depois também frequentei centro de candomblé, foi muitas vezes. Cheguei até participar daquele procedimento deles lá, né? Aquelas coisas todas ali. Muitas vezes eu fui, recebi aquele espaço, aquelas coisas, mas assim, eu sempre pensava que, eu sempre tive na minha mente assim, que em todos esses lugares Deus estava. Uma das outras que eu participei também foi dos Mormons, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nesse aí eu cheguei a me batizar, gente, eu me batizei. Só que assim, uma coisa eu não concordava com eles, quando eles mandavam a gente ir lá testemunhar, que eles eram a única igreja verdadeira, né? A gente tinha que dar esse testemunho, eu nunca dei, porque na minha concepção, todas as igrejas eram verdadeiras, né? Para mim, Deus estava em todas elas. Né? Então, também acabei desistindo. E nessa igreja é incrível, porque eu, em 1982, eu fui para Pernambuco e a minha ideia era morar para lá. Então, como eu estava sozinhão lá, eu fui trabalhar numa empresa, mas estava sozinho naquele lugar, não conhecia ninguém, acabei indo para a igreja dos Mormons lá e eles me convenceram a me batizar, me batizei. Mas depois acabei não ficando para lá, voltei para Curitiba.
Continuei minha vida aqui. Né? Ali o Beto. Boa noite, gente. Então, é assim, Estava esperando. Boa noite. Deus abençoe vocês. Vocês estão aí. Então, eu estou falando assim superficialmente, porque senão depois acaba não dando tempo de falar as outras coisas. Ela tem bastante coisa para falar também. Ela disse que não tem, não. Eu vou falar da minha conversão. A minha conversão foi uma coisa incrível. Eu sempre, gente, vocês não fazem ideia. A hora que vocês quiserem, Hamilton, compartilhar a tela, fiquem à vontade, tá? Ah, tá. Deixa eu põe ali a foto. Ele mesmo foi o... Aqui para vocês saberem aqui, ó, esse caboclo aqui era eu, sabe? Ó, quanto cabelo que eu tinha, magrinho. Aqui, olha isso, minha gente. Esse é o Hamilton. Aqui ganhou do pastor Henrique. Aqui eu já tinha engordado um pouco, mas aqui daí depois eu conto porque que engordei um pouquinho aqui. Então, gente, eu até me perdi aqui. Da conversão. Então, minha conversão foi uma coisa incrível, assim, porque eu sempre tive temor de Deus e sempre respeitei todas as pessoas que falavam de Deus. Quando falavam de Deus para mim, eu ficava quietinha, reverência até. Mas quando eu falava que era crente que estava vindo, eu via uns crentes vindo lá do outro lado, com aquele panfletinho na mão. Gente, eu passava do outro lado da rua, porque eu não queria ter um encontro com eles. Por quê? Nessa época eu gostava assim de beber socialmente, gostava muito de caipirinha, essas coisas, né? E eu sabia que eles condenavam isso. Então, eu não queria largar disso de jeito nenhum, então eu passava longe deles. O que acontece? Um dia eu fui na casa de uma colega e ela me fez um convite para ir na igreja, né? Para ir na igreja do Evangelho Eterno, ali, que é no Alto da 15, na verdade. E eu fiquei ali conversando com ela e ela acabou contando o testemunho de uma prima dela. E essa prima dela, o que acontecia com ela? Era muito briga de família. Havia uma desavença na família inteira, assim, a ponto deles chegarem a quebrar tudo dentro da casa, e a mulher, muitas vezes tomada por espírito maligno, saía nua pela rua, e eles tinham que ir buscar. Ela me contando isso, né? E aí ela falou da transformação que essa família teve quando conheceu Jesus. Gente, daquela hora ali começou a me dar uma vontade, assim, eu acho que a manifestação do Espírito Santo me deu uma vontade, assim, de chorar, e como todo homem não gosta de chorar na frente da mulher, eu pedi licença, eu digo, olha, lembrei de uma coisa, eu tenho um compromisso urgente, estou saindo. Outro dia nós conversamos. Eu peguei esse carrinho que vocês estão vendo aqui, esse aqui, ó. Saí lá do Tarumã, eu morava ali no Parolim, fui chorando dentro dele, sabe, ali no carro, e conversando com Deus. Fui conversando com Deus. Gente, vocês não fazem ideia. Eu acho que me converti ali no carro mesmo, sabe? Eu senti uma paz tão grande, uma coisa tão gostosa, assim, que não dá para descrever. Não dá mesmo, não tem como descrever esse tipo de coisa, sabe? O que eu senti. Porque é muito comum a gente falar com pessoas, às vezes, então tá bom, sabe? Não tá nem aí, né? Mas foi diferente comigo nessa ocasião. Aí fui para a igreja, comecei a ir para a igreja com eles. Tinha cultos umas 4 vezes na semana. Eu fui no primeiro culto, achei muita loucura aquele povo gritando lá, sabe? Eu olhei e digo, Jesus, amado, né? Cara, nem falei assim na hora, o que é isso? Que esse povo é doido? Aí não gostei muito a princípio. Mas daí, no outro dia, no próximo culto, eu fui, também senti a mesma coisa. Digo, gente, isso aí não sei, não. Mas tá, eu perseverei em participar do culto. O que aconteceu? Eu, naquela época, ia ter um seminário de escatologia. Para quem está começando, né, escatologia. Aí eu falei, vou participar. E foi uma semana. Gente, aquela palavra que eu ouvia sobre escatologia, o final do tempo que Deus ia fazer, como Deus ia agir com os seus e com aqueles que não eram os seus,
aquilo assim tocou muito profundamente. Eu achei sensacional, eu achei fenomenal aquilo ali, sabe? Eu achei, nossa, que lindo que é isso, sabe? Então, assim, quando terminou a conferência, passou uma semana, que eles falaram, o pastor lá, quem quer aceitar Jesus hoje? Que levanta as mãos, eu nem levantei, mas saí correndo lá para frente, tá? Porque eu digo, meu Deus, eu quero esse Deus para mim, né? Eu quero, porque não existe um Deus assim, com esse amor tão grande, não é possível. Eu digo, mas se ele existe, então eu quero ele para mim. E foi quando eu me converti. Deixa eu olhar no meu cronograma aqui para mim não atropelar. Passa outra foto, você passar? Aqui tá. Aí foi quando iniciou meu trabalho na igreja. Surpresa! Né? Foi quando iniciou meu trabalho na igreja. Eu escolhi a dedo essa foto. Eu conheci a pastora Maria Garcia. Nós fazendo o batismo. Nossa, conhece, gente? Conhece uma aqui? Conhece essa Me aqui? perdoa, né, Val? Cabeluda aí? Misericórdia. Mas eu tinha cabelo também ali, ó. Ai, o Hamilton ali, ó. Legal, valeu, então, valeu, Sheila. Valeu. Nossa, bem legal, valeu mesmo. Então, nessa época, eu comecei o meu trabalho, né? Claro que ele está um pouquinho avançado, fiz outras coisas antes, mas a gente foi escolhendo as fotos que a gente achou tinha aqui, né? Eu conheci a pastora Maria Garcia, lá numa igreja do Jardim Ambiental, e ela fazia uma coisa que eu achei assim, que era muito legal, que era assistência social da igreja. Ela era responsável. Eu me envolvi com ela e acabei assim, sabe, doando parte da minha vida, ou quase que muitos anos da minha vida fazendo esse tipo de coisa, né? Saindo com ela, assistindo as famílias que precisavam, que tinham necessidade. Eu sei que a gente andou muitas madrugadas assim na casa das pessoas, né? E sempre pessoas com muita necessidade, com muita dificuldade. Nessa época, ali, depois. Nessa época, eu tinha um pouquinho de dinheiro, ninguém podia chegar para mim e falar assim, puxa, estou com isso, estou com aquilo, estou precisando. Eu logo queria ajudar. Claro que a gente, quando a gente é leigo, a gente não percebe assim, quando está extrapolando. Porque quando você é leigo no que está fazendo, você extrapola um pouco. Então, eu ajudava, as pessoas pediam ajuda. E por que eu estou falando isso? Porque teve muita gente que se aproveitava. Do fato de você se expor para ajudar, tinha aquelas que se aproveitavam. E com aquela de vir para a igreja, a gente queria que as pessoas viessem para a igreja, a gente ajudava, assim, principalmente eu, a pastora também, né? E o que acontecia? As pessoas estavam ali justamente porque queriam uma cesta básica, e queriam dinheiro para isso ou para aquilo. Mas tá. Mas é assim, gente. Com tudo isso aí, eu estou falando isso porque com essas andanças todas aí que nós tivemos por muitos anos, cuidando das pessoas, nós tivemos o privilégio de ganhar muitas almas para Jesus. Claro, nem todos ficaram ali na igreja. Hoje nós temos aí pastores formados, né, que estão cuidando de igreja, tudo por causa desse trabalho. Deixa eu correr aqui. Parou de compartilhar, tá? Não está compartilhada mais foto para nós. Aí, agora foi. Então, isso aqui... Essa foto aqui faz parte de retiro que a gente fez, né? Alguns dos retiros que a gente fazia. Então, tem esse grupo aqui. Eu não me lembro de que data que é esse aqui, sabe? Mas a gente achou aqui, era bastante gente, né? Aqui são o pessoal que fazia parte da igreja na ocasião. Aqui é o local onde a gente... Não me lembro onde é esse lugar aqui, mas é o local onde a gente fez o retiro com muitas pessoas.
Aqui é uma peça teatral lá na sétima, né? No tempo que a igreja hoje está diferente, que eu participava, algumas vezes participei, e então foi uma peça que fizemos aqui. E vamos ver para frente. Não, agora. Ainda não. Não, agora volta eu aqui. Agora volta eu. Então, agora é minha vez de falar um pouquinho. Dá para ouvir bem? Não, eu não falo muito alto, tá? Então, assim, vou falar um pouquinho da minha conversão. Eu era da Igreja Batista Luterana, só que eu ia nos cultos, assim, eu participava e eu saía vazia. Eu sabia que faltava alguma coisa. Eu sempre também, que nem o Milton, estava procurando algo mais. E daí eu tinha mais ou menos uns 24, 25 anos. Eu estava assim numa idade assim meio de rebeldia, não aceitava muitas coisas na minha família, as coisas erradas. E eu acabei fazendo uma sociedade, na verdade, um ex-namorado. E nessa época a gente estava fazendo, eu vou voltar depois na minha vida profissional, mas nessa época eu estava fazendo com ele adestramento de cachorro. Era o que tinha para fazer no momento. E foi assim que eu acabei indo, eu morava no Capão Raso, eu acabei indo lá para Santa Felicidade fazer o adestramento de um Rottweiler. E lá a dona dele, o Digby, era a Clédia e o Jobrair. E um dia ela chegou assim, ela falou, você me parece uma pessoa tão triste. Entra aqui que eu quero conversar com você. Aí eu entrei e já comecei a chorar, ela já abriu a Bíblia, eu não lembro qual versículo que ela leu. Ela falou assim, ó, Deus tem algo melhor para você. Eu não sei, Deus está me falando isso. E eu já estava pensando em terminar essa sociedade, terminar o namoro, porque não estava me fazendo bem. E daí ela convidou para ir, na época era a FAV, não era a sétima ainda. Daí eu fui, e nesse dia que eu fui, era um culto de oração. Pensa, eu cheguei lá, e as pessoas falando em língua, e as pessoas caindo. Eu falei, meu Deus, da onde que eu vim parar? Não conhecia ninguém, fiquei apavorada. Daí saí, não, eu nunca mais vou pisar num lugar desse, né? Fiquei acho um mês e pouco assim, e daí Deus falando comigo, volte lá, volte lá. Quando eu voltei, não tinha mais, já tinha mudado para a sétima. Aí eu fiquei mais um tempo até que eu consegui localizar uma amiga. Ela falou, não, agora não é mais a FAB, é a sétima igreja e tal. E daí eu voltei. Daí, desde que eu voltei, eu não saí mais. Em dia 1º de 5 de 97, eu já me batizei. E já depois do batismo, já comecei a trabalhar. Só que assim, eu não tinha muito contato com as pessoas ali. Eu conhecia a pastora ali, mas eu era bem tímida, bem quietinha. Então, a partir desse dia aí, agora já dá para começar o nosso namoro, porque foi ali que eu conheci o Hamilton, então tem uma longa história. Fala, amor. Então, antes, gente, assim, para não atropelar muito, é assim, nós tínhamos um trabalho, daí a pastora Maria cuidava de uma família, aqui no Capão Raso, ali na Manuel Ribas, e a gente começou a cuidar de uma família, e assim, 2 vezes por semana a gente se reunia com essa família, e para falar do amor de Deus, e começou a juntar pessoas, a gente ficou no número de quase 60 pessoas ali, tá? E aconteceu daí que, numa reunião lá do Evangelho Eterno, os diretores do Evangelho Eterno decidiram que eles não queriam mais congregação. Você vai falar da FAB. Tá? Que eles não queriam mais congregação. Também não queriam cuidar daquele povo ali, na verdade, né? Eles não queriam congregação, daí aquele povo, como é que ia ficar? O que aconteceu? Daí eu, junto com a pastora Maria, digo, pastor, a gente não pode deixar esse povo, né? A gente tem que ajudar eles. E para resumir um pouco, conclusão, nós saímos do Evangelho Eterno para ficar cuidando desse povo, né? E tentamos levar a igreja para uma outra denominação, mas a gente não obteve sucesso nisso, tá? Não obtivemos sucesso nisso. Então, o que aconteceu?
tivemos que fundar uma igreja. Por isso que surgiu a Igreja Evangélica falando de vida, né? A gente chamava de FAG. E aí o que acontece? A gente ficou ali, levou todo esse povo para essa igreja, né? Nós chegamos até um número de 200, quase mais ou menos 200 pessoas ali congregando na igreja. Estava uma benção a igreja. Mas em uma ocasião, eu estou resumindo bem, tá, gente? Uma ocasião, chegou o pastor Gilson, que era superintendente da quadrangular, convidou a pastora para voltar para a Sétima. Porque a Sétima, o pastor de lá tinha sido convidado para ir cuidar de uma outra igreja no norte do Brasil, e a igreja daí estava sem pastor. E os membros de lá, que eram bem pouquinhos, inclusive tem alguém que a maioria alguns de vocês devem conhecer, que é a pastora Cláudia, que era professora do ITQ, fazia parte ali da igreja também, Cláudia Morim. E eles estavam orando ali para que Deus mandasse alguém ali, que a igreja enchesse, não ficasse um pinguinho mínimo de pessoas, né? Conclusão, daí o pastor convidou a pastora para ir lá, nós fizemos uma reunião e decidimos juntar a FAB sob direção do pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. Foi quando nós fomos com essas 200 pessoas lá para a Sétima. Mas nós tínhamos duas congregações também. Com o tempo ali de trabalho, nós tínhamos duas congregações. Uma que era no CERN, a Beta lembra bem disso aí, Beta Valéria, e a outra que era no Sítio Cercado. Nós tínhamos um grupo grande de pessoas lá também. A ponto que todos aqueles bancos da igreja, na ocasião, enchia, e a gente tinha que colocar, nós tínhamos 60 cadeiras daquelas branquinhas que é usado lá embaixo, que às vezes usava quase todo o corredor lá para assim, acomodar as pessoas, né? Daí o que acontece? Eu tinha um apartamento na época e eu acabei assim, eu gastei um pouco do dinheiro que eu tinha, que eu mais punha, eu não ganhava nada, eu estava trabalhando assim e era Deus que estava sustentando, na verdade. Eu tinha um apartamento no Cristo Rei, que eu tinha comprado, acabei vendendo esse apartamento e investi quase todo o dinheiro dele na igreja. Porque daí, quando a gente deixou a fábrica, nós tivemos que pagar as despesas que tinha lá, aquela coisa toda. E também, na ocasião, vocês vejam como Deus quando a gente trabalha para Deus assim com carinho, com sinceridade, Deus abençoa. Nós chegamos a comprar um terreno ali para montar uma igreja, sabe? Para construir uma igreja própria. Mas daí, quando nós saímos, ficou discutido com a direção que a gente ia vender o terreno para pagar as dívidas, né? Algumas dívidas que tínhamos, e o restante do dinheiro a gente passou para o pastor titular, para uso e fruto dele mesmo. Tá. Daí a gente foi lá para a FAB. E aí... Não, para a Sétima. Uhum. Acho que para a Sétima. essa parte aqui agora, vamos falar da namoro, né? Então tá, gente, só para vocês terem uma ideia, assim, não sei se é possível, vocês, estou falando acho que rápido, eu não sou muito bom para desenvolver assim coisa aí, estou falando do jeito que... Tá bom, Hamilton, tá dando para entender bem direitinho. A gente tem 10 minutos desse link, tá? Já vou mandar um segundo lá no outro. Meu Deus, não tem que apurar aqui, senão não vai dar. Não, daí eu vou mandar o próximo já lá no... Tá, João. Sobre o namoro. Quer falar? Não, começa. Para mais rápido. Eu lembro assim que nós tínhamos um trabalho para fazer na igreja, que nós fazíamos assim, que era um encontro com Deus, e esse encontro com Deus, na época era moda em quase todas as igrejas fazer isso aí. E esse encontro com Deus dava muito trabalho para a gente, quase uma semana. O Beto está ali, sabe como é que era, né, Beto? E eu lembro assim que trabalhei, gente, e daí, mesmo no meio da multidão, eu estava me sentindo meio sozinho, né? Aí eu tinha feito uma proposta comigo mesmo, que eu ia trabalhar na igreja, mas eu não ia casar, não tinha pretensão nenhuma de casar, eu queria levar minha vida para ajudar as pessoas. Só que, no decorrer dos anos, mesmo no meio da multidão, eu comecei a me sentir muito sozinho. Daí, um dia, eu falei assim para Deus, eu morava ali próximo da Sétima Igreja, caminhando ali na rua, eu falei, Deus, eu acho que eu quero casar.
desculpe, eu quero casar. Eu digo, mas é assim, eu quero uma menina da minha altura, magrinha, não importa se é morena, se é loira, né? Não importa. Mas tem que ser da minha altura, magrinha, e descrevi para Deus como eu queria, para resumir. Mas daí eu falei assim para ele, no entanto, Senhor, eu vou deixar a seu critério. A mulher que o Senhor tem reservada para mim vai se declarar. E isso vai ser para mim sinal do Senhor. Aí tá, passou. Um dia, e assim, sobre os namoros, vamos mostrar ali aquela, põe ali fora. Volta e meia, eu recebi assim uma carta, né? Recebi uma carta de uma pessoa ou de outra pessoa. Essas são as cartinhas que eu recebia. Mas eu não sabia de quem, gente. Tá vendo aí, ó? Tá aqui. Não, essas aqui. As cartas. As cartas, né? Mas os bilhetes. Vai ser depois, a gente fala sobre o cartão. Então, tanta coisa eu recebi dela, aqui tem trocas nossas aqui. Esses aqui são as cartas que eu recebi. Que eu mandei, foram as primeiras. Só Anônimas, que eram anônimas. eu não sabia, volta ali, eu não sabia que era ela que estava mandando para mim. Eu lembro uma vez que um pastor chegou para mim e falou assim, tem uma moça aí que gosta de você, mas ela cria cachorro, ela é alta. Digo, não tem nada a ver. A minha é baixinha, pequenininha, já falei para Deus como é que eu queria. Eu esqueci que tinha feito a proposta ali, que eu deixei a critério dele, né? Falou, não. E eu nem conhecia ela, não sabia, ela ia na igreja, assim, mas era muita gente, e ela era tímida, se escondia. Daí o que acontece? Um dia, gente, 11 horas da noite, eu ali embaixo no salão, me chega essa mulher aqui, me diz uma coisa, eu tenho uma chance com você ou não? Eu quase caí das pernas. Não era eu. Ela saiu correndo, chegou a tropeçar. Daí eu fiquei assim, né? Eu falei, podemos conversar outro dia? Daí ela virou as costas e saiu tropeçando no vestido dela embora. Aí eu olhei, eu falei assim, eu lembrei na mesma instante, eu falei, nossa, é a mulher que Deus preparou para mim, rapaz. Ela veio se declarar e foi o que eu tinha dito para Deus. Então, eu digo, meu Pai do céu, é essa mesmo. Mas daí ela ficou um mês sem vir para a igreja. Com medo da resposta. E eu esperava e nada dela. Um dia ela chegou. Aí eu falei para ela assim, você é a mulher que Deus preparou para mim. Então é assim sobre sua pergunta. Quero namorar com você e quero casar com você. Daí é o seguinte, eu dei uma carona para ela e eu disse assim, ó, então é assim, como é uma coisa de Deus, nós vamos namorar, noivar e casar no mês. Eu falei assim para ela. Ela ficou um mês sem vir para a igreja, gente. Quase um mês sem vir para a igreja. Que medo! E aí eu pensei, meu Deus, perdi a mulher, foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Daí ela chegou, daí um dia depois vi lá, puxa, né? Fiquei alegre no meu espírito, assim, que eu vi ela lá no cantinho sentada. Aí fui levar ela para casa novamente e nós combinamos. Aí ela me contou também, quer falar? Não é só eu que falo. Então, assim, para ter a certeza que era ele, eu já tinha me iludido com outras pessoas, eu falei, Deus, eu não quero me iludir novamente. Daí, eu lembro que eu fui conversar com a pastora, mas ela não me conhecia, assim, porque eu era muito reservada. Sempre ficava quietinha, só tinha uma colega que, inclusive, se batizou comigo, a Deus em mim. Daí, um dia eu cheguei para a pastora, eu falei, pastora, eu estou gostando do Hamilton, assim, porque ele era como um filho para ela, né? A pastora Maria. Daí, eu lembro até hoje, ela me olhou assim, você é a esposa para ele. Nossa, ela nem me conhece. Mas eu, contudo, no meu coração, eu pedi assim, Deus, eu quero ter certeza, porque eu estou cansada já de me iludir, não quero machucar ninguém, eu quero uma coisa certa. Então, que o Senhor me dê um sinal. E na mesma semana que você pediu isso, né? Eu falei, eu quero um sinal. Nessa semana, eu sonhei com a Milton. Eu tive um sonho com ele, daí eu senti que foi a confirmação de Deus. Foi na mesma semana que ele falou, Deus, eu quero que a mulher que você tem para mim venha se declarar. E foi na mesma semana. E daí
Daí já dá para vamos pular para. Então, gente, é assim. Não se dá tempo ainda aí, pastora? Acho que já vai. Faltam Dá 3 minutos. 3 minutos. Ah, dá. Vamos pular do Quanto? 10? 3. Três. do casamento, né? Do casamento. Para cá. Do casamento agora. Então, Em 3 meses, né? em 3 meses. Se Na tiver verdade, foto, coloca aí para nós. Vamos pôr. vamos. Como é que é? Então foi assim, gente, foi uma coisa bem louca, assim, sabe? Porque isso aí, gente, isso aí é o seguinte, olha o que fizeram comigo aqui, no chá de panela. Fizeram isso aqui, ó, fizeram passar isso aqui, ó. Fizeram isso com ela, e daí resolveram, né? Eles tiveram uma ideia de fazer para os homens também. E olha o jeito que eu fiquei aqui, ó. E queria que eu saísse na rua desse jeito aqui. Me vestiram de homem. Vestiram ela de homem e queriam me vestir desse jeito que vocês estão vendo aí. Então, os homens ajuntaram mantimentos e as mulheres foi feito os recipientes de cozinha. Então, Não, deixa não. vamos deixar? Vai. Não, vamos deixar. Tá. Já vai para o casamento daí. Já vai para o casamento. Ó, a decoração da igreja, né? Então foi assim, gente. A Tudo gente rapidinho. combinou, foi tudo muito rápido, sabe? Não deu tempo de muito preparativo. Vocês estão vendo a decoração da igreja aqui? A igreja Ficou muito montada. linda. Linda mesmo. E isso aqui eu ganhei tudo. Tinha um irmão que trabalhava com decoração e cedeu tudo isso aqui para gente. Meu irmão me cuida. Esse aqui é o irmão da Sheila e esse aqui é o Cunhado. cunhado. Eram 24 padrinhos, né? 12 de cada lado. Nós tínhamos 24 padrinhos, 12 de cada lado. Aqui somos nós dois. Eu estou apressando aqui, senão não dá muito tempo. Não, tem que ficar na foto. A gente ganhou tudo, né? Essa aqui é minha mãe, minha veinha. Ainda está viva, graças a Deus, né? E assim vai. Vamos lá. Não, amor, Opa, peraí. Bem, casamento. E assim, gente, olha, tudo a gente fez com pressa. Casamos com pressa, noivamos, namoramos, noivamos, casamos, tudo com pressa. Eu tinha 33, você 45, né? E a gente ganhou tudo, né? A festa, a decoração, presentes. Eu tenho presentes até hoje guardados, que eu não abri ainda. A gente ganhou muita coisa. Era em torno de 320 pessoas no casamento. Foi o casamento do ano, assim. A igreja inteira se reuniu e abençoou a gente. Daí, depois do casamento, né? Então, foi uma coisa bem interessante, sim, com relação ao nosso filho. Porque a gente foi consultar um médico, no postinho ali próximo da Vista Alegre mesmo. E aí, conversando com ele conversando com a gente, explicando a nossa situação, aquela coisa. O anticoncepcional estava me fazendo mal, né? Que o anticoncepcional estava fazendo mal para ela. Ele falou, viu? Daí ele falou assim para nós, o médico. Fui para trocar. Daí ele falou. Aí o médico falou